Meu nome é Diego Rox e esse aqui é o canal Será Verdade. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas coisas cabulosas que você pode encontrar no Google Earth. Google Maps. Provavelmente você já deve ter entrado no Google Maps para dar uma volta pelo mundo ou pelo menos para ver o endereço de algum lugar que você tenha ido. Se você não sabe o que eu tô falando, eu não tô falando de GPS não tô falando daqueles desenhinhos mal feitos não. Eu tô falando do Google Earth, que você consegue ver a imagem real mesmo do lugar. Ou você muda pro Street View e você consegue ver a rua, dá pra ver até a sua casa. Pode ser que a maioria das pessoas conheça esse recurso, só que tem pessoas que não são muito ligadas à internet, que não usam muito, que não conhecem. Mas mesmo você que já tenha visto o Google Maps, você que já tenha usado o Google Earth, o que eu vou te mostrar aqui talvez você nunca tenha visto. Uma das coisas macabras que eu vou te mostrar fica localizada no cemitério Martha Chapel, no Texas, Estados Unidos, que através do Google Maps é possível ver o rosto de uma criança espiando atrás de uma árvore dentro de um cemitério. Os moradores ali da região dizem que há diversas lendas a respeito de aparições dentro daquele cemitério, mas eu acho que todo cemitério tem esse tipo de lenda, né? Os moradores apelidaram a estrada que leva até o cemitério de Demon Road, ou seja, a estrada do demônio. E se você quiser pesquisar no Google, você vai encontrar matérias sobre esse lugar. Inclusive uma matéria sobre isso está no R7. Uma das moradoras ali da região disse que a população tenta evitar ao máximo que curiosos vão até o cemitério, porque eles têm medo que esses curiosos acabem despertando algum espírito que tem ali. Nessa matéria do R7 você vai encontrar um relato de uma mulher que disse que uma certa vez estava passando próximo ao cemitério e viu um homem vagando pelo local, mas até então ela achou que era normal, era só uma pessoa. Só que no dia seguinte, quando ela estava saindo do banho, ela se deparou com esse mesmo homem sentado na cadeira dela e de repente esse homem desapareceu. Há diversas lendas a respeito daquele cemitério e também da vizinhança que mora ao redor. Até hoje não se sabe se aquele rosto era de uma criança viva ou não. Será que toda essa lenda contada é só uma lenda mesmo ou será verdade? Um outro mistério que você vai encontrar no Google Maps fica na Holanda. O satélite do Google Maps registrou uma imagem que muitos dizem ser um possível homicídio. Como você pode ver aí, a imagem mostra um pier com uma extensa mancha. Muitos acreditam que aquilo é um rastro de sangue e que há uma pessoa em pé ao lado de um corpo jogado no chão. Na época que essa imagem foi encontrada e circulou na internet, a polícia local foi procurada, mas os policiais disseram que não havia nenhum registro sobre homicídios naquela época e nem em algum caso de desaparecimento. E aquele local fica próximo a um parque, na verdade fica dentro de um parque muito conhecido ali e dificilmente alguém cometeria um homicídio à luz do dia dentro daquele parque ou tentaria sumir com o corpo dentro daquele parque. A polícia local também disse que se de fato tivesse acontecido alguma coisa, seria muito difícil de encontrar alguma pista tantos anos depois. No ano que essa imagem foi encontrada, já tinham se passado 3 anos que a foto tinha sido feita. Hoje então já se passou muito mais tempo. Há quem diga que esse rastro vermelho é apenas água e que são 2 pessoas em pé na ponta e aquilo que está deitado, parecendo um corpo, seria um cachorro. Será verdade isso mesmo? Uma outra imagem bem curiosa é um espiral encontrado no Egito. Esse espiral ocupa uma área de mais de 100 mil metros quadrados, é muito grande mesmo. Há teorias de que esse espiral foi feito para sinalização de pouso de discos voadores. Outras pessoas dizem que foi feito por alienígenas e que aquilo é um símbolo, como se fosse alguma espécie de comunicação. E há também quem diga que foi feito por alguma civilização antiga. Mas na verdade foi uma obra de arte que levou mais de 1 ano para ser terminada.
nada, foi finalizada em 1997 e fizeram com essa dimensão exatamente para poder ser vista de bem alto. Mas será que mobilizariam tanta gente por tanto tempo para construir apenas uma obra, uma expressão artística? Ou será que há alguma coisa, algum propósito por trás dessa construção? Outro mistério encontrado no Google Maps fica no Cazaquistão. Você pode encontrar um pentagrama com 366 metros de diâmetro. Um pentagrama com um círculo gigantesco em volta. Quando essa imagem começou a circular na internet, imediatamente muitas pessoas já ligaram essa imagem, essa construção feita ali, a adoração ao demônio, algum culto ao diabo, que aquilo foi feito por alguma seita religiosa ou algo do tipo. Outras pessoas já disseram que não tem nada disso, que aquela estrela é apenas o contorno de um parque feito no formato de uma estrela e que aquele círculo em volta é apenas por acaso, são apenas estradas. Será que é apenas um parque mesmo ou será que é algum local de encontro de seitas religiosas? Uma outra foto curiosa no Google Maps fica no Iraque, onde é possível ver um lago vermelho, completamente vermelho, como se fosse sangue. Eu procurei alguma explicação na internet que justificasse a cor desse lago, mas não encontrei nenhuma. Aí tá um mistério mesmo, não encontrei nenhuma informação a respeito disso. Existem alguns fenômenos naturais que justificariam a cor da água ficando vermelha, mas a respeito desse lago no Iraque eu não encontrei informação nenhuma mesmo. E uma outra imagem que revoltou alguns americanos em 2006 foi essa daí. Um grupo de curiosos do Google Earth acabaram encontrando um prédio em forma de suástica nazista em San Diego. E para piorar, esse prédio é uma base naval, é um prédio militar, um prédio do governo. Na época foram feitos muitos protestos para que o governo resolvesse aquilo ali de alguma forma. Eles não queriam, as pessoas não queriam ver um prédio nos Estados Unidos no formato de uma suástica. A Marinha Americana, na época, falou que a primeira vez que viram o formato do prédio foi em 1967. Mas na época não havia com que se preocupar porque não teria como as pessoas olharem o prédio de cima. Só que os anos se passaram, a tecnologia avançou e hoje você da sua casa consegue ver. Na época, o governo americano disse que gastaria $600 mil para tentar camuflar a forma daquele prédio de algum jeito. Só que os anos passaram e nada foi feito ainda. O tempo foi passando e os outros governos que acabaram assumindo disseram que o gasto seria muito superior a $600 mil, que o primeiro cálculo não seria o suficiente para reparar aquele problema e seria preciso gastar $40 milhões para demolir o prédio ou para tentar camuflar aquela imagem. De fato, um prédio com um símbolo nazista é uma afronta à humanidade. E uma instalação do governo nesse formato é inaceitável. Algumas pessoas ligadas a teorias da conspiração dizem que essa é uma prova de que o governo americano tinha ligação direta com o nazismo. Outras pessoas já dizem que não tem nada disso, que foi apenas uma coincidência. Qual será a verdade a respeito disso? Esses foram alguns achados do Google Maps. E você não encontra só algo ligado a mistérios, a ocultismo e alienígenas, não. Também tem diversas imagens de pessoas que encontraram provas de que seu marido ou esposa estava traindo no Google Maps. Abriu e foi andando e por acaso acabou encontrando o marido e a esposa com uma outra pessoa. Também é possível encontrar flagras de acidentes, é possível encontrar coisas engraçadas, navios afundados, tem diversas curiosidades dentro desse Google Maps. Se você souber de alguma outra coisa curiosa no Google Earth, deixa aí nos comentários. E se você quiser, também pode dedicar um tempo viajando aí pelo mundo e quem sabe você não encontra alguma coisa curiosa que ninguém encontrou ainda, porque isso é bem possível.
O mundo é gigantesco. Eu vou deixar nos comentários a localização de alguns desses pontos que eu mostrei para você. É só pegar a localização, jogar lá nesse Google Earth que você vai achar o local. O Google Maps, sei lá, como você achar melhor dizer. Se você nunca tiver usado esse recurso, abre aí, coloca o seu endereço, joga pro Street View que você consegue ver a sua casa. Esses foram alguns mistérios encontrados no Google Maps. Diz aí qual que você achou mais cabuloso e qual que você achou mais idiota. Não se esquece de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.